O nome do anime de hoje é Cheating Craft. Nesse mundo, o sucesso acadêmico é tudo. Ele decide o seu futuro e as salas de exame se tornaram um campo de batalha implacável. A aprovação nos exames garante um futuro de sucesso e a reprovação pode destruir a sua vida. Aqui, nós conhecemos nosso protagonista que tem habilidades de trapaça no nível de um deus, tornando ele um estudante do tipo C. Ao lado dele estava sua companheira de equipe Koi, uma garota que possui um QI de nível deus. Eles se matricularam na escola para passar no exame nacional da universidade de nível especial, com apenas um objetivo em mente de alcançar o sucesso e obter poder suficiente para salvar o pai do Sokatsu, que foi preso injustamente. Então, os dois começam o seu exame no nível 1 e nós somos apresentados a vários métodos de trapaça. Um aluno esconde um drone na sua caneta e usa ele para trapacear. Outro aluno usa uma régua para refletir as respostas. E no canto da sala, nós vemos um cara usando uma bola de ping-pong para colocar todas as respostas na sala. Tudo corre conforme o planejado, mas de repente, a maioria dos materiais de trapaça dos alunos é destruído pelo sistema anti-trapaça da sala. No entanto, ele não consegue destruir o drone que estava prestes a copiar as respostas da Koi. Mas um chicote feito de papel destrói o drone. Era o Sokatsu que estava usando essa técnica e o papel era como uma arma. Não muito tempo depois, o Sokatsu raspa um pouco de grafite no seu lápis e sopra no ar. Ele usa isso para revelar os sensores infravermelhos da sala. No entanto, isso não apresenta nenhum problema para o Sokatsu, porque ele usa uma técnica para destruir todos os sensores infravermelhos da sala. Depois de destruir o sistema, a Koi sinaliza para ele que as respostas estavam completas e o Sokatsu usa suas lentes de contato para melhorar a sua visão, copiando as respostas com muita facilidade. Depois de testemunhar os eventos, os outros alunos percebem que o Sokatsu é um inimigo formidável e decidem trabalhar juntos para derrubar ele. Então, a sala virou um campo de batalha, mas o Sokatsu afirma que todos são inferiores a ele. Dessa maneira, ele começou a derrubar um deles de cada vez. O Sokatsu foi atacado por um estudante que se chama Jun, que usa insetos venenosos como arma. Mas eles são interrompidos por uma voz alta que espanta todo mundo. Esse é o examinador, que estava cansado das palhaçadas dos alunos. Em um piscar de olhos, todos os alunos percebem que foram amarrados pelo examinador. O Sokatsu rompe as suas correntes e ataca o velho. Mas ele escapa facilmente de todos os ataques do Sokatsu. Só que determinado, ele continua atacando usando o papel como arma e corta o velho na velocidade da luz. Mas ele consegue desviar de todos os ataques. O exame já estava quase no fim e o velho tem certeza do fracasso dos alunos. Ele decide tomar um gole para comemorar, mas nesse momento ele cai no chão descobrindo que o Sokatsu secretamente colocou um inseto venenoso na bebida dele enquanto ele estava atacando. Infelizmente, só faltava apenas um minuto, mas o Sokatsu usa uma técnica para copiar todas as respostas da Koi. O Sokatsu e a Koi passam nos primeiros exames e se tornam estudantes da universidade. Mais tarde, o Sokatsu repassa o plano com a Koi. Eles querem passar e se graduar de nível especial, e só então ele vai poder salvar o seu pai. Enquanto conversam, o Sokatsu vê uma garota muito bonita, o nome dela é Haku, e ele muda o seu plano para conquistá-la e depois resgatar o seu pai. No dia seguinte, o Sokatsu descobre que o seu próximo exame acontecerá em um local muito gelado com a temperatura caindo abaixo de 200 graus. Em pouco tempo, a maioria dos alunos estava congelada, mas o Sokatsu tem uma barreira que protege ele. A Koi e o Sokatsu passam no exame, e a Koi lembra ele do plano enquanto almoçam. Mas ela se distrai com a Haku. Momentos depois, a Haku é chamada ao escritório do conselheiro e o Sokatsu descobre que o equipamento de trapaça da Haku foi encontrado. No escritório, ela nega ser um estudante do tipo C, mas o conselheiro insiste que a sua caneta é um tipo de item de trapaça. Ele começa a tentar destruir ela para provar que a Haku é uma trapaceira, mas o Sokatsu usa sua técnica especial e ele afirma que a Haku é inocente. O conselheiro decide fazer outro teste para ela. Então, se ela falhar, os dois vão ser expulsos. O teste começa e a sua dificuldade foi no nível 1 para 5. O Sokatsu contrata o conselheiro para recuperar a caneta da Haku e evitar de ser expulso. Mas o teste já acabou e a Haku conseguiu uma pontuação perfeita, salvando os dois de serem expulsos. Na manhã seguinte, os alunos fazem outro teste.
Dessa vez, eles estavam dentro de um avião e precisam usar os óculos especiais para ver as questões do teste. O exame começa assim que o avião decola. O examinador explode o teto do avião e todos os trapaceiros são ejetados de lá. Os óculos do Sotaku são arrancados dele, mas ele usa uma técnica que pode controlar o vento, e ele cria uma condição sem vento e passa no exame depois de recuperar os óculos. Mais tarde, a Hako agradece ao Sokatsu pela sua ajuda anterior e vai querer encontrar ele no domingo para poder dar uma caneta para ele como a que ela tem. Lá na loja, ele conhece o Shu, que recomenda uma série de canetas eletrônicas, mas o Sokatsu rejeita todas e escolhe uma bem parecida com o da Hako. Durante as férias de verão, o professor convida toda a turma para uma piscina para um teste surpresa. Os alunos são jogados em uma piscina gigante e o teste começa. Depois de perceber que nenhum examinador estava por perto para observar eles, os alunos começam a trapacear, mas eles começam a afundar. O Sokatsu rapidamente percebe que o examinador é um tubarão com inteligência aprimorada. Para intimidar os alunos, o examinador cria um redemoinho de tubarões e os ataca. O Sokatsu percebe que a Hako e a Koi estavam com problemas e usa sua técnica para proteger elas do tubarão. O cérebro do examinador começa a funcionar mal e ele começa a falar sobre conquistar o mundo. Os tubarões usam armas a laser e atacam o Sokatsu, mas ele para o ataque usando o papel como barreira. Enfurecido, o Sokatsu usa uma técnica secreta que cria um poderoso redemoinho e afasta o examinador dos seus colegas. A Koi termina o seu teste e joga suas respostas para o Sokatsu, que ele copia para passar em outro exame. Depois, nós vemos Sokatsu se envolver em várias batalhas ferozes com o Shu e ele finalmente é derrotado pela primeira vez. O Shu derrotou ele e ele decide deixar a universidade permanentemente, por conta dessa humilhação. A Koi procura o Sokatsu por um mês inteiro até encontrar ele. Ela tenta convencer ele de voltar para a universidade, mas o Sokatsu se recusa a voltar porque o Shu é mais forte que ele. A Koi bate nele e o convence a voltar para a universidade, mas antes eles vão para Prison Land, onde o seu pai estava preso. Eles exploram a floresta e chegam em uma torre. Lá eles avistam um homem mascarado que diz ao Sokatsu que a única maneira de salvar o seu pai é derrotando ele em uma batalha. O Sokatsu envolve o homem mascarado em uma batalha e usa 4 técnicas diferentes para atacar o homem, mas o homem mascarado anula tudo. Ele zomba do Sokatsu, afirmando que as suas técnicas não são tão poderosas quanto a técnica original. O Sokatsu começa a cair em desespero, mas a Koi o motiva e ele se levanta para lutar mais uma vez. Mas o homem mascarado sequestra a Koi e diz ao Sokatsu que ele estava esperando por ele no topo da torre. O Sokatsu facilmente pega o elevador e vai até o 105º andar e encontra o homem mascarado esperando por ele. O homem mascarado fala sobre dominar a técnica de Sokatsu e em seguida passa a lhe dar uma série de desafios para provar que ele tem o que é preciso para ser chamado de verdadeiro mestre técnica de Sokatsu. O primeiro desafio é controlar o fogo e ele tem que ter o calor dentro dele, o que ele consegue fazer de uma forma bem estranha. No andar seguinte, ele tem que separar os objetos que pegam fogo e os outros não. O terceiro desafio é vencer um homem vestido de árvore. O Sokatsu estava pronto para a ação real, mas ele cai de joelhos. O homem diz que estava fraco porque os níveis de oxigênio são altos devido à altura. Então o Sokatsu não vai ser capaz de lutar em plena capacidade se eles não aprenderem a se controlar, principalmente a sua respiração. Depois de ser ridicularizado pelo cara da árvore, o Sokatsu usa o conhecimento do desafio anterior, e ele é capaz de obter fogo e usar a sua nova habilidade de despertar fogo e vento para derrotar o Homem-Árvore. Ele avança para o próximo andar e desafia o Homem Mascarado. Ele reaparece ali e envolve o Sokatsu na batalha. Embora ele seja capaz de controlar o fogo, o Sokatsu escuta o Homem Mascarado que fala para ele usar a técnica do vento para amplificar o fogo. Ele então consegue cortar a máscara ao meio, e o Sokatsu percebe que era o seu pai que estava ali. Então ele pega uma caneta e entrega para o Sokatsu. Dessa maneira, ele volta para a universidade para desafiar o Shu para uma batalha. Dessa vez, a prova acontece em uma cachoeira, e somente quando os alunos respondem as questões corretamente, os motores dos barcos são ligados e então eles vão poder escapar. Além disso, o examinador revela que qualquer aluno que não completar o exame a tempo vai cair da cachoeira, que tem uma altura de 3.000 metros.
O Sokatsu e o Shu ignoram o exame e eles ficam no ar enquanto se preparam para atacar um ao outro. O Sokatsu ataca o Shu com o papel e consegue cortar o rosto do Shu após vários ataques. Isso deixa o Shu bem irritado e ele destrói todos os ataques de papel do Sokatsu. Mas ele não recua. A sua batalha causa maior tumulto na água e o Sokatsu decide usar a caneta da sua família nessa batalha. Ele gera fogo causado entre o atrito da caneta e o papel, atacando o Shu com uma grande bola de fogo. No entanto, o Shu usa os fios de seda vermelho para dissipar o ataque do Sokatsu, e ele descobre que a arma do Shu são os seus fios, que são mais duros do que aço. O Sokatsu decide manipular as chamas na técnica secreta. Ele cria vários patinhos e começa a atacar. No entanto, o Shu consegue facilmente repelir esses ataques e contra-ataca seus movimentos usando seus fios. O Sokatsu lança outro ataque e um dos seus pássaros consegue se esquivar dos fios e quase atinge o Shu, mas ele escapa a tempo. Enquanto eles lutam, o Sokatsu descobre que a Koi estava prestes a colidir em uma enorme pedra. Ele decidiu parar de brigar ali para ir salvar ela. Depois de destruir a pedra, a Koi ainda dirige o seu barco para a cachoeira, e isso força o Sokatsu a salvar ela usando a sua técnica do vento. Ele voa e pega ela, mas eles continuam caindo da cachoeira juntos. O Sokatsu segura a Koi enquanto eles caem, mas ele percebe que eles estão flutuando no ar porque o Shu os salvou usando seus fios. O Sokatsu agradece a ele pela sua ajuda e promete vencê-lo na próxima vez. No dia seguinte, a professora informa aos alunos que o exame final do primeiro semestre começa agora. Ela revela que se eles não passarem no exame, eles vão ser expulsos da escola. O Sokatsu começa a ficar preocupado com o exame porque a professora saiu dali, e isso é muito estranho. Os alunos decidem ficar alertas porque acreditam que os examinadores estavam planejando alguma coisa. De repente, as janelas começaram a fechar uma de cada vez, e uma bola de discoteca gigante aparece no meio da sala. Os alunos descobrem que o seu examinador é um famoso dublador que se chama Kazuhira, que usa a sua voz para criar ilusões. Os alunos tentam atacar ele, mas ele os manipula para se apaixonarem pela voz dele. Ele coloca toda a sua classe sob um feitiço, fazendo-os revelar sobre os sonhos mais íntimos deles. No entanto, o Sokatsu e seus amigos são capazes de resistir à voz. Então, convencido que o Sokatsu é um estudante tipo C, o Katsuhira concentra os seus ataques nele. Então ele começa a dominar o Sokatsu com a voz, mas o Shu vem ajudar e destrói a onda sonora com um fio. O Shu envolve o Katsuhira na batalha, mas ele não é páreo para o examinador e é facilmente derrotado pelas ondas sonoras. O Katsuhira muda sua atenção para o Sokatsu, mas as suas ondas sonoras não conseguem chegar até ele. O Sokatsu revela que ativou uma técnica de alto nível que cria um grande vácuo impedindo que a voz chegue até ele. O Sokatsu lança um contra-ataque usando uma técnica secreta que derrota o examinador. Agora, tudo o que resta é o Sokatsu duplicar as respostas da Koi e ele vai passar nos exames. No entanto, antes que o Sokatsu possa ativar a sua técnica, a professora aparece e corta a prova dele. Isso surpreende ele e com um sorriso no rosto, ela revela que eles podem ter passado no exame por enquanto, mas a verdade é que o verdadeiro teste vai começar agora. Ela estala os dedos e o chão começa a tremer enquanto um estranho dispositivo emerge do chão. Ela ativa um dispositivo que atira na lua, fazendo com que ela vá em direção à Terra. Ela revela que em apenas algumas horas o mundo vai ser destruído, e a única maneira de evitar que isso aconteça é fazendo com que o Sokatsu passe no teste final. A professora é uma alienígena de outro planeta com uma tecnologia avançada, e esse teste final é para ver se a Terra era forte o suficiente, e ela revela que se o Sokatsu passar no teste final, a Terra vai ser aceita como igual aos outros. No entanto, o fracasso implicaria na Terra sendo destruída. A fim de criar um incentivo, a alienígena captura Raji e ameaça matar ela, e o Sokatsu vai ter que participar disso. Embora não entenda porque se dá tanta importância a uma prova, o Sokatsu acredita que vai ser um passeio, porque não vai dar nada de errado. Mas a alienígena ativa uma barreira que anula todas as habilidades do Sokatsu, porque ela revela que todos os exames anteriores eram para observar e identificar as suas fraquezas. O Sokatsu estava indefeso e percebe que não pode passar no teste sem os seus poderes. Os seus amigos tentam ajudar ele, mas a professora derrota a todos sem grandes preocupações.
De repente, todos os professores dos exames anteriores chegaram para salvar a Terra, mas todos são facilmente derrotados por ela. A Lua começa a se aproximar cada vez mais da Terra, e o Sokatsu começa a perder as esperanças. Mas Akoi o anima falando que ele não estava sozinho nessa. Então nesse momento, o inseto do Jan corta a energia da barreira enquanto a Ari distrai a professora. Ela percebe que foi enganada, e o Sokatsu fica perplexo com o quão forte o Shu era por prender ela. Ele recupera os seus poderes e ativa sua técnica mais forte. O Sokatsu absorve o fogo e o vento no seu corpo, mergulhando em chamas extremamente quentes. Ele se transforma em um sol radiante e destrói o dispositivo que estava puxando a lua, e derrota a professora, no final salvando a Haku e também o mundo do possível apocalipse.